um plano B de poder. Esse seria o principal objetivo do ex-presidente Jair Bolsonaro com as últimas manifestações. A desse fim de semana na Avenida Paulista pode ter deixado ainda mais clara essa suposta ideia de adversários políticos. Em vários momentos do discurso, Bolsonaro fez o pedido: me dê metade do Congresso e metade do Senado e eu nem preciso ser presidente. Olha só. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não está sabendo sobre ele? Bom, e esse discurso, gente, vem sendo adotado em quase todas as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Desde que deixou a presidência. O plano, segundo opositores, seria conseguir as prerrogativas para aprovar o impeachment de ministros do STF. Pois é, ontem, durante a manifestação, Bolsonaro admitiu a possibilidade de estar preso durante as eleições ou mesmo até morto, o que também vem afirmando com muita frequência. Um dos participantes do ato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não poupou críticas ao PT durante o discurso. Vamos acompanhar. Mas em 2 anos e 7 meses, destruíram tudo. Olha o prejuízo dos Correios, olha o que estão fazendo. E eu quero saber, eu quero que vocês me respondam se o Brasil aguenta. E eu vou dizer para vocês, o Brasil não aguenta mais a desfaçatez. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT! Quanto a possíveis apoios, o ex-mandatário do Palácio do Planalto ficaria do lado de candidatos do PL ao Senado e da chapa com partidos aliados, como União Brasil, PP, Republicanos, dando aí preferência por ao menos um nome do Partido Liberal em todos os estados e a quem se posicionar contra ministros do STF, especialmente Alexandre de Moraes. A expectativa de integrantes do PL é de que o partido eleja 22 dos 81 senadores e de chegar a 50, contando com outras siglas. As especulações são variadas, mas fato é que Bolsonaro já admite não voltar ao governo, mas continuar dando as cartas aí em Brasília, né, Larissa? Exatamente, e a gente pode compreender isso, né, André, com base nessas sonoras, nesses trechos aí da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E quando ele cita ali o fato de que quer continuar sendo o presidente de honra do PL, né? O presidente de honra e ainda o principal cabo eleitoral da direita hoje, né? Ele vai acabar tendo, permanecendo com esse poder de dar as cartas para decisões muito importantes. E, claro, a gente cita aqui a definição, né? Bater o martelo ali sobre a definição do nome da direita que vai disputar a presidência da República no ano que vem.
E é importante também a gente prestar atenção, pessoal, nessa fala, uma das primeiras falas dele que a gente ouviu aqui hoje no jornal, que foi a respeito de ele pedindo ali, né, o apoio da Câmara e do Senado, me dê uma parte ali da Câmara e do Senado, porque, né, o Congresso, se a gente pega numa perspectiva dos últimos anos e pegando ali principalmente o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi quando o Congresso ganhou muito poder de barganha, ganhou muito poder de pressão em função do pagamento das emendas parlamentares, questão hoje que até hoje, na verdade, vem causando aí polêmicas e muita repercussão, inclusive ainda é tema de debate no Supremo Tribunal Federal. A gente viu a audiência da semana passada acontecendo no Supremo Tribunal Federal, com representantes do governo, com especialistas, aquela audiência em que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara, decidiram não comparecer. Então, assim, é um tema que vem rondando aí, causando muita repercussão nos últimos anos, mas foi justamente também o que garantiu mais poder para esse Congresso, poder que a gente tem visto hoje, né? Basta ver, por exemplo, como que Hugo Mota e Davi Alcolumbre conseguiram ali o apoio das duas casas para derrubar o decreto do governo a respeito do aumento do IOF e também para criar mais cadeiras na Câmara dos Deputados. Então, a gente vai vendo isso, né, e vai vendo essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro querendo continuar ali, né, numa presidência de honra do PL e, claro, dando as cartas e batendo o martelo ali para definições importantes. E isso inclui, claro, as eleições do ano que vem, né, pessoal? Mas ele já mudou o discurso, como bem disse o André. Agora, Larissa e André, um ponto importante que eu percebi, a repercussão nas redes sociais, foi a falta do deputado Nicolas Ferreira, o deputado mineiro, nesse evento aí na Avenida Paulista, né? Mas o Nicolas fez uma publicação nas suas redes sociais, ele fez uma publicação no X, que ele falou o seguinte, ó, enquanto os poderosos negociam, famílias estão sofrendo. Anistia já, porque a justiça tem pressa. E ele justificou falando que não participou deste evento neste fim de semana porque estaria em um casamento, em uma celebração religiosa em Minas Gerais. Mas quando as pessoas já veem em um evento como esse, atraindo muita gente, atraindo multidões, o Bolsonaro não está ali ao lado do Nicolas Ferreira, já tem esse burburinho aí pela internet, né, Larissa? Exatamente, tudo relacionado, né? O deputado acaba gerando muita repercussão nas redes, né? Mas ele fazendo aí, apresentando a sua justificativa, né? Inclusive pelas redes sociais, tentando se justificar, mas claro, né? Que chama a atenção, mas ele traz essa justificativa para não ter comparecido, né? Síria e André. Agora é observar se em próximos atos, em próximos eventos, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro aí em Minas Gerais, né? Como que vai ser a participação do Nicolas, como que vai ser se vai ter uma fala, um discurso, né? Para, de fato, tentar ali captar e coordenar um pouco das coisas, das atividades, mas ele é uma presença constante, né? Acho que essa de hoje saiu um pouco, aliás, essa do protesto, do ato de ontem, é um ponto um pouco fora da curva, mas, de fato, a ausência é sempre notada, né, Síria e André? Pois é, Larissa, a gente sempre tem reparado aqui que os últimos protestos convocados pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, vêm aos poucos, é notável, naturalmente, quem está acompanhando com a gente também, a imagem que a gente está mostrando agora mostra muita gente, tem realmente muita gente ali. Fato é que um estudo feito por um site, que é o Monitor do Debate Político, ele traz uma estimativa aí de cerca de 12 mil pessoas nesses atos realizados nesse domingo, ontem, na Avenida Paulista. Considerando estudos também feitos pelo outro protesto convocado por Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, eles calcularam em torno de 40 e poucas mil pessoas. Protestos anteriores, manifestações anteriores, também ali na Avenida Paulista, reuniram muito mais gente. Vem perdendo fôlego
É preciso entender isso, que são estudos, são pessoas que trabalham ali com inteligência artificial, com imagem de drone, dizendo, vem perdendo público aos poucos está perdendo fôlego, essas manifestações têm perdido fôlego, e quando a gente vê ali ao lado, né, do ex-presidente, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vestido com a sua já tradicional camisa azul da seleção brasileira, aquela que é chamada de camisa número 2, quando não se usa a camisa verde e amarela, usa-se azul ali, é uma subjetividade que eu não tenho como não observar. Na camisa tem escrito o nome dele, Tarcísio de Freitas, e na camisa também tem escrito o número convencionalmente usado no partido dele. Ali, o Larissa, isso não ficando no campo das especulações, mas curiosamente, uma camisa de uma cor, que coincidentemente o ex-presidente estava usando também, mas uma camisa que se destaca ali no meio da multidão pelo fato de não ser da cor que a gente está habituado a ver nessas manifestações, né? André, sempre me chama muito a atenção a sua capacidade de observar realmente essas questões, digamos, mais simbólicas, né, nas imagens. Eu acho que teve um outro ato também, agora eu não vou lembrar se era liderado ali, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e por integrantes da direita, que você havia feito uma observação muito similar. E é o que a gente sempre fala, né, André? Simbolismos são muito importantes no universo da política, então a gente tem que, de fato, como você fez agora, estar sempre observando todos esses pontos, né, que chamam a atenção ou que saem um pouco ali, que ficam um pouco fora da curva, né? A gente sempre procura prestar atenção nessa. Estourando as cores ali, né, André? Concordo com você. O filho dele ali atrás, né, o Carlos Bolsonaro, né, ali acompanhando de perto, e essa manifestação ele acompanhou de perto ali atrás, ali como quase que um guarda-costas do pai. Colado no pai, né? Colado no pai, ele que cuida, inclusive, das redes sociais de Bolsonaro, né, ele cuida ali, sempre cuidou, teve as senhas, muitas vezes o Bolsonaro falou, eu nem sei o que está escrevendo aí, já chegou a comentar isso, mas lá estava ele por trás, e esse protesto de domingo, e a tentativa é essa, ex-presidente que continua não trazendo um nome para indicar para o ano que vem, continua sendo essa grande dúvida, Tarcísio se coloca, Zema se coloca, outras pessoas também se colocam ali como possíveis candidatos à presidência a serem apoiados por Jair Bolsonaro. No entanto, já existem falas de que a pessoa, eu agora não me recordo, se você, Síria, ou se a Larissa vão se lembrar qual dos dois filhos de Bolsonaro que diz que para ser apoiado por ele vai ter que fazer uma espécie de um pacto aí para o pós-eleições, né, de dar uma força aí para o Bolsonaro se a pessoa for realmente eleita, porque ele, como disse, que não precisa nem ser mais presidente, basta ter metade de uma casa e metade de outra que ele já trabalha bem. Difícil vai ser encontrar essa pessoa que vai se comprometer a ir atrás e brigar com a justiça aqui no país, que ultimamente tem caminhado numa linha meio mais que para a linha dura, né, Larissa? Exatamente, André. Acho que o ato de ontem vem trazendo alguns elementos para a gente observar, né? E sempre nessa perspectiva da disputa do ano que vem e das tratativas nos partidos que precisam e devem se intensificar nos próximos meses, né? Claro, ainda estamos em 2025, o ano eleitoral ainda precisa aí de um semestre inteiro para começar de fato, né, no ano que vem, mas eu acho que toda a análise ou todo o indício que a gente buscar ali em algumas declarações e posicionamentos, sempre a gente precisa colocar nessa perspectiva da disputa do ano que vem, pessoal. Pois é, e quando você falava desses nomes aí, André, me lembrei de outros aqui. Tem a Michele Bolsonaro também, que é aclamada aí, né? Por o próprio filho dele. Filho dele, o Tarcísio, que você lembrou. Em Minas Gerais tem a questão do vice-governador Matheus Simões também, que recebeu o ex-presidente na última semana, né? Inclusive ele subiu a rampa ali do Palácio Tiradentes, na cidade administrativa, que é a sede do governo mineiro, um simbolismo e tanto, ele subindo por ali com algumas autoridades, ou o governador Romeu Zema, né? Então tem muitos nomes aí, para quem, pessoas ligadas, né, ao ex-presidente, para quem ele poderia literalmente passar esse bastão, para quem ele poderia apoiar nas próximas eleições.
Tudo acontece ainda o ano que vem, mas a gente já vê esse clima aí de campanha, né? A gente pode falar dessa forma nas visitas que Bolsonaro faz aos estados. Em Minas Gerais, essa semana passada, recentemente ele esteve em Aparecida de Goiás, também foi com um objetivo focado. Um objetivo de campanha, né? Passou mal por lá, não conseguiu cumprir toda a agenda, recebeu homenagem na Câmara Municipal lá da cidade, mas não conseguiu cumprir toda a agenda por lá. Então tem vários nomes aí surgindo, várias disputas, né? Para liderar a atenção do Bolsonaro aí com foco nas eleições presidenciais do ano que vem, André.